Fala pessoal, tudo bom? Então, como eu tinha comentado por e-mail, eu estou fazendo aqui o vídeo referente ao conteúdo da nossa aula. Eu vou separar, né, o nosso conteúdo em três vídeos para ficar mais fácil de entender. Claro que eles vão dar, né, um tempinho menor que o tempo da nossa aula, porque durante a aula a gente tem tempo para realizar exercício, para tirar dúvidas e por aí vai. Então, eu vou tentar ser um pouco mais sucinto e um pouco mais direto aqui, obviamente sempre explicando todos os conceitos. Mas qual é a ideia, né, pessoal? A gente tem aqui o nosso conteúdo onde a gente vai chegar, né, com a nossa aplicação. Então, já baixei a nossa aplicação aqui, ok, lá do nosso Git, onde nós, né, trabalhamos na aula passada toda a parte de cadastro, listagem e até a parte da busca, mas trabalhando com a lista, ok? E a ideia agora é que a gente implemente isso daqui dentro de um banco de dados. Então eu vou separar em três, né, vídeos. Eu vou primeiro, pessoal, a gente tem o roteiro aqui da aula, tem toda a explicação, tudo que a gente vai seguir tá aqui. Mas o primeiro vídeo vai ser para que a gente, né, entenda o conceito de ORM que vocês já trabalharam, né, tanto na disciplina anterior lá em tópicos, trabalhando ali com o Prisma, né, ou com o Mongoose para quem utilizou ali um banco de dados não relacional. A segunda parte, né, pessoal? E trabalharam também, né, o ORM lá em Java, né, também utilizando o JPA junto com o Hibernate, ok? Mas eu vou reexplicar o conceito de ORM, beleza? Depois, pessoal, a gente vai trabalhar a segunda parte com a parte da configuração, né? Como que a gente faz com que esse projeto ele trabalhe com a biblioteca que nós iremos utilizar e toda a parte de configuração, que são alguns passos para chegar lá para depois no final, pessoal, a gente simplesmente utilizar dentro da nossa aplicação tudo aquilo que foi configurado para poder assim, né, conseguir persistir ali no banco as informações que a gente está trafegando ali via as nossas requisições. Então, qual é a ideia, pessoal? Primeiro, então, né, o nosso primeiro vídeo eu vou fazer toda a parte de conceito aqui, explicar o que é um ORM, como é que ele funciona. Depois eu disponibilizo, coloco aqui também a imagem que eu vou montar aqui, né, para explicar a ideia, né, do ORM. Então, qual é a ideia, né, pessoal? Tudo começa, obviamente, ali com um usuário, ok? A gente vai ter o nosso usuário, seja a gente mesmo, né, enquanto desenvolvedor, ou o nosso usuário ali, né, depois que a aplicação estiver pronta. O nosso usuário, né, pessoal, ele basicamente tem que ter um dispositivo, né, para poder acessar a nossa aplicação, seja um computador, seja um celular, né? Então, a gente vai ter o nosso usuário comunicando com o nosso host, ok? Seja através dos nossos testes, né? Depois pela nossa aplicação visual e depois da nossa aplicação publicada, o usuário final mesmo, ok? Isso é o funcionamento normal. A partir do momento que nós temos, né, pessoal, a interação do nosso usuário com a nossa aplicação, nós geramos, né, requisições para o nosso servidor, para a nossa aplicação, para a nossa API, né? Então a gente pode até entender, né, o nosso servidor sendo ali a nossa API, ok? E o nosso host sendo o nosso front-end, né? O front-end e o nosso back-end. Vamos colocar aqui, ó, back barra API, ok? E aí, obviamente, que a gente faz, né, essa interação entre o nosso front com o nosso servidor através do nosso protocolo HTTP, né? Já falamos sobre isso na aula passada, né? Onde nós temos ali requisições e respostas, ok? Não utilizei muito essa ferramenta aqui ainda, pessoal, mas eu vou me adaptando. Então até aqui a gente já sabe como funciona, né? Toda a parte de requisição, resposta, toda requisição ela tem que ter uma rota, uma URL junto com o método HTTP.
a resposta geralmente vai voltar um dado, né? Mais o código de resposta HTTP, lá o 200, 404, 400 e por aí vai. Então a gente já falou dessa questão aí nas aulas anteriores. Mas a nossa questão agora ela fica um pouquinho mais. Eu sabia que eu tinha coisa aqui pro lado, mas não tem problema. Um pouquinho mais entre a nossa aplicação agora e o que, pessoal? O nosso banco de dados. Ok? É aqui que nós iremos trabalhar. É isso que nós precisamos entender. Vou puxar um pouquinho para o lado aqui, ó. Agora, né? Como é que a gente faz para que da nossa aplicação, a partir do momento que chegou lá, por exemplo, um produto, a gente guarde essa informação no nosso banco de dados, né? É isso que a gente precisa entender para depois fazer toda a parte de configuração e aí acabar utilizando isso dentro da nossa aplicação. Então existe, pessoal, pelo menos, né, dá para a gente rapidamente falar aí sobre 3 formas da gente trabalhar aqui entre a nossa... 3 não, né? 2 formas entre o nosso servidor, né, a partir do momento que chega a informação até o nosso banco de dados. A primeira delas, né, pessoal, seria o quê? Escrever todos aqueles scripts em SQL que vocês já conhecem, tanto para gravar, né, para listar, para alterar, para deletar e colocar isso dentro da nossa aplicação e falar, ó, né, vamos criar uma conexão com o banco. Então, independente, né, pessoal, da forma que a gente vai fazer esse trabalho entre a nossa aplicação e a nossa base de dados, a gente vai ter pelo menos uma biblioteca para fazer essa conexão. Se a gente resolver fazer todo o processo de banco na mão, porque de repente a gente tem um recurso dentro da equipe, né, um DBA, que vai montar o banco, que vai montar os scripts e tudo mais, aqui a gente vai adicionar uma biblioteca dentro do nosso projeto, mas é o que a gente chama geralmente... Deixa eu ver se dá para escrever aqui dentro. Não. Mas é o que a gente chama de, geralmente, né, uma biblioteca apenas de conexão. É uma biblioteca ali, né, que vai fazer a conexão entre a minha aplicação e o banco de dados. E a partir dessa conexão estabelecida com todos aqueles scripts, né, que o DBA, por exemplo, gerou, até mesmo o programador, se for alguma coisa mais simples, a gente executar isso na base de dados. E funciona, né? Funciona super bem. E essa é uma forma de trabalhar com a aplicação, né, e o banco de dados. Mas a forma que nós iremos, né, utilizar... a partir do momento que eu coloco ali, eu não consigo trocar, consigo. A gente vai trabalhar, pessoal, com um ORM, ok? Então, um ORM, né? E nesse caso, nós trabalharemos com o Entity Framework, ok? Um ORM, pessoal, é uma biblioteca que não vai só fazer a conexão que nem a biblioteca que a gente falou anteriormente. É uma biblioteca que vai... né, além de fazer a conexão, ela vai mapear, por isso o M, os objetos para um banco de dados, por exemplo, relacional, ou para quem trabalhou lá com o Mongoose também, né, e o MongoDB, que é uma base de dados não relacional, a ideia ela é muito parecida. Então, além de fazer a conexão entre a aplicação e o banco de dados, pessoal, ela vai também criar as tabelas para nós, ela vai inserir os registros para nós dentro da base de dados, alterar, listar, remover, sem, pessoal, a necessidade, né, obrigatória da gente trabalhar com o SQL propriamente dito. Depois vocês vão ver tudo isso funcionando. Então, por exemplo, pessoal, toda vez que chegar alguma coisa na minha aplicação, né, e eu precisar fazer alguma coisa com o banco, ok? Eu não vou mandar direto para o banco. Inclusive, nem a outra forma a gente mandaria direto para o banco, né? Mas eu pegaria a biblioteca de conexão e mandaria executar todo aquele script, como, por exemplo, um select, de maneira muito simples, asterisco from produtos, né? Sabemos que o asterisco não é uma boa prática, mas só dando a ideia, né? Então, a gente teria que ter esse script escrito para que a gente pudesse executar isso, né, essa ação dentro da base de dados. Então imaginamos que, por exemplo, vai chegar, pessoal, uma requisição para a minha aplicação, e a minha aplicação, por exemplo,
vai, né, precisar cadastrar alguma coisa. A gente pede isso para a biblioteca e a biblioteca, pessoal, executa isso daqui na base de dados. Ok? Então passa pelo ORM e o ORM executa isso na base de dados. Por que é interessante, né, pessoal, a gente utilizar esse tipo de biblioteca? Porque quando a gente, por exemplo, pessoal, for enviar alguma coisa, né, para a biblioteca, a gente sempre vai enviar qual é a ação de CRUD que a gente quer, um cadastro, uma remoção, uma alteração ou uma busca, né, o R é de retrieve, falei na ordem errada, mas ok. Então a gente sempre vai falar, ó, cadastre, remova, altere ou busque e a gente diz, pessoal, né, qual é o objeto, né, que a gente quer fazer isso daí. Então a gente vai cadastrar um produto, vai alterar, né, vai buscar um produto e por aí vai. Então é sempre assim que a gente faz. Eu não preciso explicitamente escrever um insert, um select ou assim por diante, né? Vocês vão ver isso depois na prática. A biblioteca vai entender isso, ok? Ela vai entender isso que a gente pediu e vai executar isso na base, pessoal. Só que a biblioteca, quando faz essa transformação para executar isso na nossa base, ela só pode executar isso de acordo com o que um banco de dados entende. E basicamente um banco de dados entende scripts em SQL, ok? Então, por exemplo, pessoal, se eu falar para vocês, ó, tá aqui o meu objeto, um objeto de produtos que tem ali nome, quantidade e descrição, e falar para vocês que a partir deste objeto eu quero que vocês criem o script em SQL, pessoal, do cadastro do objeto, vocês já vão começar a montar esse script de cabeça. Um insert, né, na tabela tal, com tal valor e tudo mais. Então a biblioteca, pessoal, ela tem esse papel de basicamente transformar o nosso pedido, né, em scripts em SQL. É isso que, né, a biblioteca ela vai fazer para nós, ok? Dando certo, né, pessoal? A gente tem uma resposta da nossa base de dados, ok? E aqui a gente pode ter, né, o retorno do dado, né, dos nossos dados. A gente pode ter um retorno de um erro ou alguma coisa do tipo, ok? Vamos colocar aqui só para ficar mais claro, né? A gente vai ter aqui o retorno dos dados ou, né, do erro, ok? E a biblioteca vai interpretar isso que voltou e vai nos dar uma resposta para nossa aplicação, ok? Deixa eu puxar isso daqui, colocar aqui em cima, ok? E vai dar a resposta para nossa aplicação. O que volta para nós, pessoal? Sempre que voltar a informação para nós, vai voltar basicamente, né, o dado que a gente pediu, mas esse dado já vai ser transformado no objeto que a gente espera, né, um objeto de produto, ou uma lista, por exemplo, com aquele objeto, ok? Ou, pessoal, caso dê algum erro, a gente tem alguma situação onde não aconteceu aquilo que a gente esperava, pode ser, né, que estoure para nós uma exceção, ok? Pode estourar ali uma exceção dizendo que aquilo que a gente tentou fazer não deu certo. Então, pessoal, quando a gente vai trabalhar ali com um ORM, o nosso trabalho enquanto programador está desse lado aqui, ó, ok? Entre a nossa aplicação e a biblioteca. E a gente já vai entender isso daqui um pouquinho. Depois disso, pessoal, o trabalho da biblioteca, né, entre a base de dados, tanto na ida quanto na volta, desculpa, já não é a gente que vai fazer, ok? Quem vai fazer isso é a biblioteca. Então é ela que vai, né, converter, transformar aquelas ações para um determinado objeto em scripts em SQL e aquilo que a gente pediu para ser executado, tanto um insert ou às vezes quanto um select, vai retornar da base.
O ORM vai entender isso, ok? E vai retornar para nós sempre um objeto, uma lista ou uma exceção, ok? E aí o que acontece, né, pessoal? Claro que tudo isso daqui só vai acontecer se nós tivermos uma base de dados, né? E aí, vai entrar essa questão no segundo vídeo, né, pessoal? Mas para que a gente tenha uma base de dados, como o próprio nome já diz, um ORM, ele vai mapear os nossos objetos, e para ter objeto eu preciso de classe. Então ele vai mapear as nossas classes para que elas sejam as nossas tabelas nos nossos bancos de dados, ok? Então cada classe vai ser uma tabela no banco de dados e basicamente cada, pessoal, atributo vai ser uma coluna no banco de dados. Então eu tenho uma tabela, uma classe de produtos, eu vou ter uma tabela de produtos. Eu tenho nessa classe de produto nome, quantidade e preço, eu vou ter na tabela de produtos uma coluna com o nome, né? Uma coluna para a quantidade e uma coluna para o preço. Como nós, pessoal, vamos utilizar as classes para que elas sejam mapeadas e virem as tabelas no banco de dados, o nome, né, da estratégia que nós iremos utilizar trabalhando então com Entity Framework, isso é específico da biblioteca que nós utilizamos ou que nós vamos utilizar, o nome da estratégia é Code First. Tudo isso vai funcionar, pessoal, pela estratégia do Code First, que é o que? Código primeiro. Tudo que eu faço é pelo código, ok? E aí, se eu quiser alguma alteração na base, se eu quiser alguma alteração na tabela, né, na coluna e por aí vai, eu faço sempre pelo código. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o próprio Entity Framework tem uma outra estratégia, que é o Database First, que nós não vamos utilizar, não vamos estudar, mas é ter a base e, a partir da base, trabalhar com o banco de dados na aplicação, ok? Então, pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo, ok? Esta imagenzinha eu deixo ali disponível daqui a pouco no nosso roteiro de aula, assim como o nosso repositório também já vai, né, depois das aulas aqui, dos vídeos, eu também já vou colocar o nosso código lá, mas essa é a parte um pouquinho mais teórica. Então aqui tem toda a explicação, né? Nós temos o usuário que interage com a nossa aplicação através do protocolo HTTP com requisições e respostas. Isso chega lá no nosso back-end, na nossa API, e aí nós vamos interagir com o banco de dados, né? Para a gente interagir com o banco de dados, eu vou escolher qual é a ação do CRUD, se eu cadastro, busco, altero ou deleto um determinado objeto e falo isso para a biblioteca. A biblioteca se preocupa em converter isso e executar isso através de scripts em SQL lá na base de dados. A base de dados entende às vezes ou não, porque pode ser que aconteça um erro. Entendendo, ela retorna o dado, ou não entendendo, ela retorna o erro. E aí a biblioteca se preocupa em transformar o dado, que vai voltar, que é um dado, uma massa bruta, num objeto de produto, categoria, usuário e por aí vai, ou numa lista de objetos, né? Caso eu tenha pedido mais de um, ou caso tenha dado algum erro, a gente vai ter o estouro de uma exceção. Então é por isso que mais para frente, inclusive não na aula de hoje, mais para frente ainda, tudo que a gente for fazer com relação ao ORM é sempre bom a gente tratar com try catch, porque pode ser que aconteça algum erro, beleza? Pessoal, então esse é o nosso primeiro vídeo para entender como é que vai funcionar isso, mas vocês já utilizaram pelo menos 2 vezes um ORM, né, ou um mapeamento de documento, né, para uma base de dados, se for através do Mongoose, do Mongo, né, para bancos de dados não relacionais. Mas em desenvolvimento de software, vocês já trabalharam com JPA e Hibernate, e daí não importa muito a base, ok? Em tópicos vocês já trabalharam, né, ou com Prisma ou com Mongoose, dependendo da base de dados que já foi trabalhada ali na disciplina. Não comentei aqui, pessoal, mas a nossa base de dados vai ser o SQLite, ok? Mas, pessoal, esta mesma biblioteca, este mesmo Entity Framework, depois eu vou mostrar ali na parte de configuração, ele tem para
SQLite, para SQL Server, para MySQL e para todas as bases aí mais conhecidas. Então, caso você não queira trabalhar com SQLite, não tem problema, mudando basicamente a biblioteca e a string de conexão, como eu vou mostrar mais para frente, vocês conseguem manter o mesmo código e alterar a base de dados, beleza? Pessoal, o primeiro vídeo é esse. Não sei se eu comentei, não lembro ali agora no começo. A minha webcam, não sei porque ela parou de funcionar, então vocês não estão me vendo. Mas sou eu aqui e eu vou produzir então o segundo vídeo, que é a parte só de configuração, deixar o projeto pronto para eu, por exemplo, falar, ó, cadastre este objeto na base de dados. Beleza? Valeu, pessoal. Daqui a pouco já tem o segundo vídeo aí.